Você saberia como conviver com o diabetes? Atualmente no Brasil, existem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Esse valor é bem elevado, já que representa mais de 5% da população. E o pior é que este número está aumentando e provavelmente você tem ou conhece alguém que convive com essa doença. Mas e você sabe o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica, na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar de modo adequado a insulina que produz. Esse processo acarreta aumento da glicose no sangue, já que a insulina é um hormônio que age nas células corporais, estimulando a absorção de glicose pelas mesmas. Apesar deste transtorno, o paciente diabético pode e deve levar uma vida normal e feliz. Falando nisso, vou deixar aqui na descrição o link de uma página ideal para quem tem diabetes, com receitas práticas e gostosas. Afinal, quem é diabético pode comer comida saborosa também, não é mesmo? Infelizmente, muitas pessoas são diabéticas, porém não descobrem precocemente, o que acaba provocando uma piora gradativa da doença e agravos severos na saúde. Os principais sintomas do diabetes na fase inicial são: excesso de urina. A quantidade de açúcar que chega aos rins é tão elevada que ele acaba não sendo capaz de reabsorver essa glicose. O rim precisa eliminar esse excesso e, como não podemos urinar açúcar puro, o rim promove uma diluição, aumentando assim o volume de urina ao longo do dia. Sede excessiva. Pelo fato de urinar em excesso, a pessoa diabética acaba perdendo mais líquidos e dessa forma a sede do paciente também aumenta. Muita fome. Como as células não são capazes de obter glicose em quantidade suficiente para gerar energia, o corpo entende que precisa deste nutriente e a forma de obtê-lo é mediante alimentação. A pessoa passa a comer muito mais. Cansaço. A glicose é a principal fonte de energia que uma célula utiliza. No caso do diabético, ocorre menor absorção de glicose pelas células e assim menos energia produzida, o que gera a sensação de fraqueza. Visão turva ou visão embaçada. Esse sintoma é bastante comum. A glicose em concentrações altas no sangue causa um inchaço no cristalino, reduzindo a capacidade de gerar foco. Existem alguns outros sintomas que irei enumerar aqui, porém não vou detalhar. A pessoa com diabetes pode apresentar perda de peso, sendo mais comum ocorrer no diabetes tipo 1. Lembrando que existem diversos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, cada um com as suas características. É comum haver problemas de cicatrização. Até mesmo pequenas feridas podem demorar para cicatrizar. O sistema imunológico geralmente é afetado e assim haverá o maior risco de desenvolver infecções. E, além disso, diabéticos podem apresentar mau hálito. É sempre importante procurar ajuda médica caso esses sintomas sejam sentidos com frequência e assim verificar a possibilidade de ser diabetes. Além do tratamento à base de medicações prescritas pelo médico, existem algumas recomendações para pacientes diabéticos que irão auxiliar no controle desta doença. Mas preste atenção, essas recomendações não excluem a necessidade de utilizar as medicações, elas são um aliado para manter a diabetes sob controle. Sedentarismo nunca mais. A atividade física é essencial para manter os níveis de açúcar no sangue controlados. O ideal é sempre dar preferência às atividades físicas mais leves para evitar a hipoglicemia. A caminhada é uma boa opção. Além disso, é sempre bom verificar a glicemia antes da atividade, pois se os níveis de açúcar estiverem muito baixos ou muito elevados, a prática do exercício deverá ser adiada. E também é aconselhável conversar com seu médico sobre a prática de uma atividade física, visto que o diabetes apresenta algumas individualidades e esse profissional será a melhor pessoa para te orientar.
Controle a ingestão de bebidas alcoólicas. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser difícil, mas a ingestão do álcool não é proibida para o diabético, porém ela deve ser controlada. Deve-se evitar ao máximo bebidas adocicadas ou feitas à base de carboidratos, como por exemplo a famosa cerveja, pois elas possuem altos teores de glicose. Reduza a ingestão de sal. As altas taxas de glicose no sangue geram diversos danos aos vasos sanguíneos. Esses danos podem proporcionar um acúmulo de gordura nesses locais, o que acaba culminando no aumento da pressão arterial. Sendo assim, é aconselhável ter um controle maior com relação ao consumo do sal. É ideal evitar alimentos industrializados e enlatados, como temperos prontos, queijos salgados, como parmesão, e alimentos com altos índices de gordura saturada. Proteja a sua pele. É comum aparecer em pacientes diabéticos uma complicação denominada neuropatia diabética. Esta doença afeta os nervos de diversas partes do corpo e muitas vezes acarreta um ressecamento progressivo da pele, gerando rachaduras, principalmente nos pés. Portanto, pacientes que apresentam diabetes devem sempre hidratar a pele. O ideal é utilizar hidratantes para peles secas. Existem atualmente diversas marcas muito boas no mercado. A vacinação é essencial. O diabetes pode acarretar queda da defesa imunológica e assim o paciente fica mais suscetível a contrair infecções. A vacinação acaba se tornando algo essencial para essa pessoa e na maioria das vezes a própria rede pública fornece essas vacinas. O estresse pode te prejudicar. Uma pesquisa científica publicada na revista The Baric Medicine demonstrou que homens que passam por altos níveis de estresse e têm tendências depressivas podem dobrar os riscos de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Sendo assim, realizar tarefas prazerosas dentro de sua rotina e atividades ao ar livre e em ambientes calmos podem ser bons exemplos de como reduzir esse nível de estresse. O cardápio certo é o seu grande aliado. Possivelmente este seja o item mais importante aqui da lista. A pessoa diabética deve evitar ingerir os denominados açúcares simples. Eles costumam estar presentes em doces, pães e massas. Mas não é para desanimar não, hein? Existem carboidratos de baixo valor glicêmico e refeições de baixas calorias são uma ótima opção. Um nutricionista pode te acompanhar nesse processo. E como eu já havia dito antes, atualmente existem receitas super deliciosas e que são super indicadas para quem tem diabetes ou tem tendência a desenvolvê-la. Não deixe de passar aqui na descrição do vídeo e conferir. A principal tarefa que o diabético tem é justamente mentalizar que ele pode ter uma vida feliz e saudável e que uma doença não pode ser maior do que a sua vontade de viver. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe o seu like, curta aqui o nosso canal e compartilhe para que outras pessoas possam obter essa mesma informação. Até a próxima!